Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quarta-feira, hoje dia 2 de julho, gente. Já entramos aí no segundo semestre, podemos dizer assim, do ano. E é claro, vamos com muito entusiasmo e energia positiva nesse frio, porque olha, tá friozinho. Aqui nos estúdios tá legal, mas lá fora, vou te falar, hein? Mas um friozinho também é bom, né? Para tomar aquele vinhozinho, cafezinho, que nem o nosso lutador tá tomando cafezinho hoje, quentinho aqui no estúdio do programa Hora do Povo. Paulo Batista hoje é o foco para a gente conversar. Ô Paulo, quero que você fale, porque assim, ó, tem muitos jovens, né, que se inspiram, né, em você e também em outros campeões, né? Crianças que estão também nos assistindo, enfim, que gostam e querem talvez praticar ou começar a praticar algum tipo de luta, né? Ou de modalidades de artes marciais, enfim. O que você recomendaria e aconselharia para o nosso jovem que está em casa, para aquela criança que, ou para aquela mãe, para o pai que de repente quer colocar o seu filho em alguma situação assim de desenvolver uma luta ou praticar exercícios, enfim, o que você recomenda para essas pessoas, para esses jovens que sonham um dia em ser campeão pan-americano, Paulo? Então, Adilson, a primeira coisa que eu falo, obedecer a mãe e o pai, escola e depois artes marciais ou jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele molda a pessoa, né? Eu, quando era criança, eu era uma criança muito proativa, sou uma pessoa proativa, mas bagunceira. Isso é de criança, né? Então, primeira coisa, obedecer o pai e ir bem na escola. Eu falo isso para meus filhos, eu tenho o Benício e o Pablo. O Benício, como eu disse, tem 5 anos de idade, meu filho tem autismo. Isso, o esporte, ou seja, o jiu-jitsu, ele é recomendado para crianças que têm autismo. Isso ajuda muito o desenvolvimento da cabecinha deles. Então, primeira coisa, é bem ir na escola, obedecer aos pais. E o jiu-jitsu, ele é que vai estar ajudando ali o desenvolvimento do seu filho, né? E depois é o andar da carruagem, né? Porque não é fácil. Tem muitas dificuldades ali. E o jiu-jitsu também dá muita dor no corpo, isso é o começo, para deixar você um pouquinho mais forte. Mas primeira coisa que eu digo, sempre digo, é ser obediente aos pais, ir bem na escola e poder estar ali, praticando artes marciais depois. Depois é o andar da carruagem. Isso para quem vai, é lógico, começar, né? Ali a criança, enfim, já a adolescência, vai começar nas artes marciais. E para quem já é atleta, eu sei, Paulo, que tem que se policiar muito na questão da alimentação, né? Porque não pode você treinar e querer praticar alguma arte marcial, alguma luta, enfim, e exagerar na alimentação. Tem um certo cuidado, né, Paulo, com o corpo, com tudo isso, não é? Sim, com certeza. Geralmente, quando o atleta quer se profissionalizar, entra no profissional, eu digo isso para as crianças, né? As crianças, elas começam de criança, o corpo está em desenvolvimento. Ainda a procura não é grande atrás de um médico para poder estar cuidando ali da alimentação. Mas quando entra no profissional, sim, tem que procurar um médico para poder estar acompanhando ali a sua alimentação para ajudar a chegar onde quer, né? Ou seja, ser um campeão um dia. E os campeões, por exemplo, como você, Paulo, que já chegou assim num patamar, já lutou lá fora, já foi campeão de em diversos momentos da sua carreira. Como é que funciona a alimentação do Paulo Batista? Você se policia, Paulo, ou é só mesmo quando está próximo das competições para começar a se cuidar? Então, Adilson, eu tenho um metabolismo acelerado, eu falo para todos ali. Eu pratico muito jiu-jitsu, wrestling, grappling. Agora a gente também está treinando muito luta livre, que é o que eu fui campeão agora, é o jiu-jitsu sem pano, mas a minha esposa me ajuda na alimentação. Antigamente eu estava com um acompanhamento do médico, só que a gente como, né, um macaco velho, a gente acaba pegando esse jeitinho da alimentação e isso acaba virando uma rotina, né, do atleta. Então, eu tenho, o meu peso limite ali é 96 quilos. Quando vou lutar jiu-jitsu, eu caio para 90 quilos. O MMA, eu já perco 20 quilos, já vou para 77 quilos, né? Mas o jiu-jitsu, 90 quilos rachando ali. Mas já estou na mente já a minha alimentação, que é a diária, né?
Muito bem. E tem que tomar esse cuidado, né, Paulo? Se a pessoa quer realmente chegar lá e vencer, né, a alimentação, o cuidado com o corpo para o atleta de alto rendimento como você, assim, faz toda a diferença lá no final, não é, Paulo? Com certeza, Dilson, com certeza. Isso aí ajuda muito, né? O nosso corpo, ele, até os 35 anos, pelo menos eu posso te dizer isso, ele pede muito, né? Ele pede muito. Depois que você chega, completa os 30 anos, começa a dar aquela dorzinha nas costas, então daí isso aí você tem que começar a ter um acompanhamentinho ali de um médico para poder estar, senão você não aguenta, porque o jiu-jitsu ele já é um pouquinho desgastante, né? Ele já começa a dar dor nas costas, aquele lombarzinho meio inflamado, então você tem que ter um acompanhamento, eu recomendo. É porque eu já tenho experiência já nessa área, então eu recomendo, sempre ter um acompanhamento. Hoje ao vivo com a gente aqui nos estúdios, né, estamos falando de esporte, Paulo Batista, aqui da cidade de Camboriú, que foi campeão pan-americano aí 2 semanas atrás, foi 2 semanas atrás, né, Paulo? Sim. Ali na cidade de Itapema, numa competição acirrada, e eu falo mais ainda, aí o Paulo venceu barreiras, né, porque no sábado, um dia anterior, teve um campeonato também, teve um evento onde ele participou, né, e no domingo lutou e foi campeão, quer dizer... Não é fácil, né, Paulo? Você lutar numa noite e no outro dia lutar e ainda vencer. Isso é mais difícil ainda, não é? Exatamente. A gente teve sábado, antes do Pan-Americano, a gente teve o Furious Fight, né, que era um GP de 8 lutadores. Eu não consegui passar, porque o meu adversário foi muito mais rápido que eu. Acabou me finalizando na chave de pé ali, né? Foi muito bem. Mas o meu irmão, né, até ia trazer ele, não pôde ir por compromissos particulares. Eu acho que a produção tem fotos aí do Paulo com o irmão dele, que também foi campeão lá. Se tiver, pode colocar na tela, enquanto nós conversamos aqui com o Paulo, foi campeão. Ele é baixinho, pequenininho, mas é um porreta, hein, Paulo? É muito tempo. Eu vou ver se eu consigo trazer ele ou trazer ele aqui no teu programa. Claro, vamos agendar sim. O meu irmão, o Ragnar, tem 28 anos, né? Ele já começou primeiro que eu, muito primeiro que eu. Olha só. Só que ele deu uma parada, porque ele tentou se profissionalizar em outras áreas aí, e agora voltou, agora está na nossa equipe, o Ragnar Barbosa, né? E ele foi campeão da outra categoria até os 80 quilos, né, do GP. E já foi campeão mundial de Hapkido no Rio de Janeiro, tem 3 medalhas lá. É um menino que tem muita história aí para contar também. Tem muita Só é coisa, baixinho, né? Só de porque estatura. eu minha mãe, mas é sangue, é muito sangue. Aí, Paulo, enquanto a gente está conversando, a produção está colocando, né, algumas lutas que você fez ao longo da sua carreira. São momentos especiais, acredito que você teve muito mais vitórias do que derrotas, mas o atleta tem que sempre colocar na mente, né, Paulo, que quem faz essa trajetória, né, e quer ser campeão, vai ter vitórias e tem que assimilar as derrotas também, não é? Exatamente, exatamente. A gente tem que saber que a gente só cresce com os erros, né? Se a gente não arrumar os erros, a gente não vai crescer. É caindo que se levanta, né, Adilson? Não tem como construir uma casa hábito. de cima para baixo, tem que Exatamente. ser sempre degrau por degrau. Né, eu tenho alunos, crianças, que também às vezes choram. Meu filho, mês passado, foi finalizado por Ezequiel, que é aquela lapela aqui, é um X, né? O menininho finalizou ele e ele começou a chorar. Isso que eu acho que todos os pais, todas as crianças já passaram por isso. A gente acaba tendo dó, né? Mas eu falei pro meu filho, vai lá e mostra quem você é. Ele foi, fez o que ele tinha para fazer e finalizou. Então, assim, a gente na vida, a gente é movido com pedras na frente, e a gente tem que tirar essas pedras. Perfeito. Não é fácil. Perfeito, não é fácil, nada é fácil, né, Paulo? Sempre tem umas barreiras, mas os atletas têm que saber ultrapassar essa barreira. E é só quando você ultrapassa a barreira, né, Paulo, que você realmente começa a sentir e começa a vencer, não é? Exatamente. Agora são 10h59, nós vamos rapidinho para o nosso segundo intervalo comercial e já voltamos. Hoje o assunto é esporte, e esporte de alto nível, falando do nosso campeão Paulo Batista, ali da cidade de Camboriú, que foi recentemente campeão pan-americano. Quem está assistindo pelo Instagram, sabe quem, Paulo? O nosso pessoal ali da Defesa Civil de Camboriú, Luizão, o Robson, né, Rodolfo, Gabriela, todo mundo assistindo pelo Instagram. Esse programa A Hora do Povo aí com Adilson Cardoso e também Paulo Batista. Já voltamos, um instante só.